E sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Lê, o episódio piloto 6, que é o tema é sorvete, calor do momento e outras coisas. Já deixo meio que adiantado que esse provavelmente vai ser um dos episódios mais compridos do Fala Lê, que a pauta ficou bem grande. Mas acredito que é basicamente quase que um assunto só. Bom, já falando do tema, para não prolongarmos muito. O tema em si, o começo já é meio mentiroso. Que não vai rolar sorvete, né? Eu, na verdade, eu tinha pegado um sorvete na hora que eu comecei a escrever essa pauta. Que eu ia, na verdade, fazer o programa tomando sorvete. Que foi meio que aquela comida pra te aliviar o estresse, algo do tipo, né? Mas enfim, não adiantou muita coisa. Na verdade adiantou sim, mas acho que nem foi tanto sorvete. E no final ele acabou antes da gravação. Então iremos pra boa e velha água. Eu tenho uma latinha de Monster aqui, mas eu estou gravando às 3 horas da manhã. Exatamente. Eu ainda tentei gravar mais ou menos próximo, assim, eu tava, né, montando as coisas, umas 12 e pouquinho. Eu falei, vou esperar umas 3 pra abrir a live, só pra, saber quanto tempo eu tô meio que falando aqui, né? Mas, como todo programa, eu vou dar umas breves pausas, algumas pausas, tá? E só que vai ser água, não vai ser nenhuma bebida diferente. Bom, definitivamente hoje foi um dia bem, sei lá, estressante, mas estressante bem gratuito, né? Eu queria ter gravado esse episódio no calor do momento, onde eu devia estar um pouco mais transtornado, talvez. Mas acabou que acabou acontecendo algumas coisas, eu me acalmei e isso não faz nem 2 horas que aconteceu. E estranho é que como eu acabei me acalmando sozinho. Acho que eu tenho esse talento, entre aspas, né? O que aconteceu? Basicamente, sabe? Eu tava jogando um jogo competitivo que você, né? Como se alguém acompanha aqui sabe, que é o Overwatch, né? Eu tava jogando e realmente tava muito mal na partida. E faz muito tempo que eu não sofri, entre aspas, sofri numa partida assim, né? Logicamente tem partidas onde, você não consegue desenvolver bem, mas não tão ruim assim, sabe? Era realmente o pior da partida, né? E sei lá, eu fiquei bem assim, estressado porque eu devo ter eu devo ter sem brincadeira umas 200 horas, talvez até 300 horas de jogo. E que mostra que nem sempre horas de jogo dizem alguma coisa, né? Porque eu realmente tava jogando muito mal. Mas jogos competitivos, né? Jogos onde você compete com outras pessoas, que esse é o objetivo, no final das contas, né? Eu tava jogando um modo competitivo, onde basicamente é um pessoal que quer, jogar sério, sabe? Quer jogar pra valer. E é um modo que eu tava meio que descobrindo agora. Parece estranho você falar depois de 200 horas de jogo. É que Overwatch pra mim sempre foi um jogo, assim, pra mim jogar de boa. Normalmente eu ligo o Overwatch, eu nem fico prestando atenção no som, que é importante nesses jogos assim. Que é pra você saber se tem alguém te atacando, coisas do tipo, ou escutar passos e tal. E Overwatch sempre foi um jogo que eu joguei visualmente, sabe? E eu ficava prestando atenção, ou mesmo fazendo lives, né, como eu já fiz aqui, jogando e falando, ou eu jogava e escutava algum podcast.
Sempre foi esse o ponto do Overwatch, sabe? Pra mim. Por isso que eu tenho tantas horas de jogo. E jogar dessa forma pra mim é bem prazeroso. E mesmo jogando dessa forma, eu tava jogando relativamente bem no modo que seria o casual, né? E aí eu já cheguei num ponto onde, tipo assim, o modo casual às vezes me estressa. Porque, tipo, não me estressa, né? Mas eu fico de saco cheio porque às vezes ou é fácil demais, ou é porque, sei lá, parece que eu já tô jogando muito bem, sabe? No modo casual. E aí você quer, tipo, subir um degrau, sabe? Você quer deixar as coisas mais difíceis. Não sei se é normal. Eu tenho a impressão que é normal das pessoas quererem procurar desafios. Porque eu converso com algumas pessoas, né? Que tem esse mesmo pensamento, mas eu sei que no o mundo afora nem todo mundo pensa assim. Por isso que pode soar bem estranho, mas pra mim é super normal. E aí eu decidi jogar esse modo competitivo. E uma coisa muito estranha aconteceu, né? Como eu falei, eu comecei a jogar muito mal na partida. E aí o pessoal do meu time começou a falar: nossa, você é muito ruim. Tipo assim, podiam ter falado coisas piores, mas sabe, no final tava tipo um xingamento bem gratuitos. Que eu tava jogando mal. E o pior é que, tipo, eu não. Tem algumas partidas que eu até começo jogando mal, eu vejo que eu tô mal e eu consigo, tipo, fazer, tipo, uma virada, sabe? No meu próprio jogo, e eu não consegui. Chegou um ponto, tipo assim, no meio da partida onde eu só tava, tipo, jogando de forma segura pra não piorar a partida, entendeu? Porque eu não ia ter como, tipo, melhorar o meu jogo. Eu tava sentindo isso já. E é um sentimento. E estamos falando de jogo, mas olha só como isso me fez me sentir. Me fez me sentir muito impotente, porque, tipo, cara, eu conheço bem o jogo, sabe? São. Que nem acabei de falar, tipo, são. Eu tenho quase certeza que são quase 300 horas que eu tenho de jogo. Tipo, é 200 horas a certeza que eu tenho. Você para pra pensar que você jogou durante 200 horas de um jogo pra você ser quase humilhado ao ponto, tipo, de falar que você é horroroso e tudo mais. E aí eu fiquei numa reflexão que eu me senti muito mal. Ao ponto de, tipo assim, nossa, cara. Tipo, eu fiquei realmente discutindo um pouco, sabe, com o pessoal da minha partida. Mas no final, tipo, eles estavam certos, né? E o que aconteceu, na verdade, de eu jogar tanto, de certa forma, meio que no, sabe, não jogando a sério, eu não evolui de verdade. Tipo, foram 200 horas, mas foi jogando brincando. Tipo, não foi jogando pra ser um bom, sabe? Tanto que, tipo, foi, de certa forma, por falta de mira, né? Que eu não consegui, tipo, realmente desenvolver mais, né, pro meu time. Nossa, parece que eu tô falando com voz de choro, mas é só porque tá tarde e eu tô querendo falar baixo e controlando minha voz. Mas... enfim, essa foi uma experiência negativa. Quero ressaltar que teve um cara muito legal que ele logicamente ele reclamou, mas ele no final, ele foi assim, não, mas é que você tá jogando competitivo, você tem que, tipo, levar mais a sério. Aí eu falei assim, tudo bem, mas não precisa falar, tipo, de uma forma grossa. Mas ele foi a única pessoa que não falou realmente de uma forma mais grosseira, sabe? E, enfim. Mas são casos isolados e, tipo assim, acho que foi a minha primeira experiência, não minha primeira, né, mas foi uma experiência mais de sofrer um rage maior. O que me faz pensar que eu acho que eu não tô preparado tanto às vezes pro mundo da internet. Porque, sei lá, a gente escuta tanta gente de pessoal mais famoso e tudo mais que sofre uns hate. E aí a galera fica, tipo, super magoada. E eu, tipo assim, às vezes tô magoado por uma galera aleatória de jogo, sabe? Mas eu acho que nem foi tanto pelo que eles falaram. Claro que foi por isso, mas foi principalmente por eu pensar assim: caramba, eu gastei tantas horas de um jogo e eu ainda sou horrível nisso, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que vale a pena perder tempo jogando? Aquela coisa que muita gente, sei lá, eu vi muito ultimamente no pessoal sobre reclamando, né, que adultos jogam videogames demais, tipo, que adultos não cresceram, sabe?
essa geração de adultos que cresceu jogando videogame, joga até depois de adulto, que é coisa de criança. Uma galera que é desse nicho assim de pessoal de ser bem sucedido, que eu falo assim, você deveria parar de gastar tempo nas redes sociais, em videogame, blá blá blá, porque isso não te dá retorno nenhum. E eu sempre fui da pessoa que bati o pé, que falei que jogos são entretenimento, eles foram feitos pra isso, mas ao mesmo tempo eles te passam alguma coisa. Assim como qualquer mídia, na verdade. Séries, filmes. Claramente, tipo assim, você vai se entreter muito mais do que você vai tirar algo de valor disso. Mas você sempre vai tirar. Seja você aprender uma cultura nova, você aprender, às vezes até uma língua nova, você ver outras perspectivas de visão. Mas, assim, para jogos competitivos, exclusivamente tipo Overwatch, que eu tô falando, que é um jogo que é puramente você ficar andando e atirando nas pessoas. Será que vale a pena perder tempo jogando isso, sabe? E que habilidade que eu ganho? Que eu vou realmente poder usar, né? Porque uma coisa que eu sempre percebi em jogos, principalmente jogos competitivos, né? Que eu falo. Jogos no geral, mas esses jogos que você tem que ser mais rápido, né? Desde adolescente eu jogava e eu percebi que, assim, às vezes você tem que ter uma tomada de decisão rápida. Por exemplo, às vezes você vê que, falando bem em papo de jogo mesmo, você vê que seu inimigo tá, tipo, avançando e você tem que tomar uma decisão. Você encara o inimigo de frente, você tenta flanquear ele e você tem que tomar isso, tipo, muito rápido, porque se você ficar só simplesmente parado, você, né, perde, você morre no jogo, enfim. Então é sempre você ter uma análise da situação, tipo, olhar o macro e tentar tomar a melhor decisão o mais rápido possível. E isso eu percebi que, estranhamente, para situações da vida real, esse tipo de raciocínio foi aprimorado de certa forma, porque eu vejo algumas pessoas em volta de mim, mais uma vez, que às vezes ficam tanto assim, tipo, pensando e não tomando uma decisão de fato. Sendo que eu falo assim, nossa, mas você tem as opções, você pensa qual que é melhor e escolhe, sabe? Eu acho que é muito causa de jogo. Pode ser uma questão de personalidade, enfim, né? Não tomem tudo isso que eu digo como verdade, mas acho que se for de jogos competitivos, eu tiraria isso, nessa visão ampla de você ver um cenário e tomar a decisão mais rápido. Porque assim, eu de certa forma aprendi muito do que eu sei de inglês com música e videogame, né? Acho que música me ajudou muito em questão de escutar e videogame muito em questão de pegar vocabulário, sabe? Jogando RPG e tudo mais. Até jogos online, onde eu tinha que comunicar com outras pessoas, de certa forma isso ajudou muito. Mas realmente jogos competitivos deu esse baque em mim hoje e acho que até é bom. Como eu acabei de parar pra pensar, nossa, eu gastei tipo 200 horas da minha vida pra aprender um jogo e tipo, o que eu vou usar disso, sabe? Num pensamento menos crítico, né? Menos, sabe, tipo, menos alarmista, sei lá. No final, jogos são pra isso. São pra você se distrair, pra você realmente espairecer um pouquinho do seu mundo real, né? Sempre foi. Desde a época que eu jogava jogo offline, tipo, jogar no videogame mesmo, de forma offline, até jogos online. Tipo, eles foram feitos pra isso. Mas, claramente, você tem que ter um equilíbrio de quanto tempo você joga, quanto tempo você perde nisso, ou quanto... Porque tem pessoas que vão conseguir retirar alguma coisa disso. Por exemplo, streamers como o Alan Zoka. O cara, ele vive de jogar videogame, né? Ele transformou isso na profissão dele. Que não é o meu caso. Tipo, não... Talvez ser streamer, que nem o que eu tô fazendo. Eu não sei se eu queria fazer de, sabe, stream de jogos assim. Porque... sei lá. Às vezes eu gosto de jogar sem falar.
Overwatch eu meio que não ligo porque já é um jogo que eu não presto atenção. Mas se fosse lá, tipo, jogar um jogo, por exemplo, de história, tipo um RPG, eu vou querer prestar atenção na história e provavelmente eu vou me comunicar muito pouco. Mas eu confesso que eu recentemente tenho pensado em jogar em stream ou jogar gravando, porque eu tenho um sério problema de, às vezes, esquecer a história. Porque eu nem sempre consigo jogar, tipo, todos os dias. Às vezes eu jogo, tipo, só de final de semana e às vezes eu esqueço. Tipo, eu esqueço o que aconteceu, sabe? E aí eu vou perdendo a vontade de jogar. Então se eu gravasse, pudesse ficar só assistindo, seria uma coisa legal. Mas não é esse o ponto de hoje. Realmente essa parte dos jogos competitivos e uma pequena pausa para tomar água. Bom, partindo do ponto que jogando jogos competitivos, pelo menos, sei lá, tipo, jogos... Cara, a maioria dos jogos, realmente eles não trazem uma habilidade, tipo, útil, sabe? Que eu vejo. Talvez jogos de corrida, que você joga no simulador, você vai ter, tipo, uma noção maior, caso você precisar, tipo, tomar uma decisão rápida dirigindo, não sei. Sabe, mas é diferente, vamos supor, de você ser uma pessoa competitiva e querer, sei lá, trabalhar isso num esporte, né? Você vai estar fazendo exercício físico e tudo mais. Lembrando que não é um episódio pra demonizar jogos, sabe? É só pra ter essa noção, porque tem muita gente que... Eu falo de Overwatch, mas tipo, isso vale pra gente que perde tempo jogando CS, jogando... League of Legends. Tipo, o que você ganha com isso, né? E diferente, vamos supor, sei lá, se você é um adolescente, pretende ser, tipo, um jogador profissional, você tem tempo hábil pra você ficar gastando nisso. Eu estou falando como um adulto, que já tem que trabalhar, tem outras obrigações na vida, né? Tipo, querendo ou não, eu apanho pra qualquer adolescente que joga esses jogos, porque eles têm, tipo assim, que nem eu falei, eu devo ter 200 horas jogando, eles fazem isso, tipo, muito mais rápido do que eu, porque gastam muito mais tempo jogando, sabe? E a questão é que eu sempre defendi que jogos são pra você se divertir, mas hoje foi tão frustrante e foi uma experiência tão meio, de certa forma, um pouco traumática. E sim, eu tô sendo talvez bem dramático nisso, mas de fato não era pra eu ter essa experiência, sabe? Tipo, é diferente de, sei lá, tipo um jogo single player que você recebe uma história, se diverte com a história. Tanto que uma coisa que eu tenho vontade é de jogar Dark Souls. É que eu nunca tive vontade de jogar Dark Souls porque não é o tipo de RPG que eu gosto, sabe? Exatamente. Vendo pelo menos pelos vídeos. Mas tem essa coisa de ser de Dark Souls ser um jogo, tipo, muito difícil e tudo mais. Às vezes é frustrante, tudo isso, né? Mas jogos single players, no geral, eles tendem a te trazer essa parte da história, né? E que seja divertido. Então, não sei se isso encaixaria em Dark Souls, mas na maioria dos jogos, sabe? E Overwatch pra mim sempre foi muito divertido. Só que agora eu tenho receio porque depois dessa partida eu joguei algumas partidas, né, logo em seguida. E acho que eu tava tão assim meio, sabe, tipo, frustrado que eu tava jogando mal. Talvez. E eu tenho receio que, tipo, sei lá, talvez essa experiência meio que matou Overwatch pra mim. Não só pela frustração, mas eu diria que principalmente por conta de que eu vou sempre ficar pensando, nossa, eu gastei muito tempo jogando isso aqui e eu sou horroroso, sabe? E sendo que, tipo assim, eu tenho... Tipo, o nosso tempo, no geral, é um tempo muito valioso. Por que eu não gasto isso com outras coisas, sabe? E talvez essa é a lição que eu tomei com isso, sabe? Eu perco tanto tempo jogando
não tanto tempo, mas eu perco jogando uma coisa que não vai me trazer o retorno que eu gostaria, né? E o que eu falei, tipo, Overwatch não tem uma história, não tem, quer dizer, perdão, tem uma história, mas não é o ponto principal. O ponto dele, tipo, como um jogo competitivo, é você competir com outras pessoas, né? Ele não vai te trazer uma história, um outro ponto de vista, sabe? Então, não sei, eu tô procurando aqui realmente, mas eu acho que talvez eu vou parar de jogar Overwatch por esse motivo, por esse caso lá que aconteceu, mas não é porque, meu Deus, então você não aguenta uma pressãozinha que não sei o que lá. Não é esse o ponto, sabe? Realmente mexeu comigo, mas duas coisas, né? Primeiro, se uma situação, se sei lá, tipo um jogo te causou essa sensação ruim, qual o sentido de você ficar batendo na tecla para ter possivelmente outras sensações ruins, né? Que nem eu lembro que, tipo, o Gaules, que é um streamer bem famoso aqui na plataforma, ele falou que tava jogando e tudo mais, e ele ficou bem frustrado com algumas coisas que aconteceram no FIFA. Ele falou, simplesmente eu vou parar de jogar, ponto, sabe? Porque não tava trazendo, tipo, retorno que ele queria, que provavelmente, tipo, era se divertir. E esse é o ponto, sabe? Tipo, talvez eu volte só a jogar, tipo, partidas rápidas, não sei. Mas eu sinto que esse é o ponto pra eu realmente parar e focar nas questões que eu tenho que focar. Acho que esse foi talvez um chacoalhão que vale a pena. Eu pensei em falar assim, olha, eu acho que eu tenho que parar de jogar. E esse é um ponto, assim, sabe? Uma virada de chave que eu tinha que ter, né? Então, não sei se eu vou desinstalar, sabe? Ser tão drástico assim. Mas eu tô sinceramente pensando em fazer isso. Justamente pra não voltar no jogo mesmo. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu já tava pensando isso antes do Overwatch. De quanto tempo que você gasta sua vida, no meu caso, não sei de outras pessoas, mas em frente a uma tela. Seja um celular, seja um computador. E mais recentemente, né, conforme eu saio de casa, eu tento ter uma experiência melhor fora de casa, sabe? Apreciar mais, tipo, visão, apreciar algum lugar, tentar conhecer um lugar novo. Porque às vezes a gente fica tanto preso dentro de um quarto, na frente de uma tela, mesmo que seja, vamos supor, eu já faço isso por uma questão de trabalho, porque eu trabalho no computador, mas fora o meu tempo de trabalho, às vezes eu fico na frente, seja assistindo alguma coisa no YouTube, assistindo alguma série, algum anime, ou se não jogando, sabe? É muito tempo em frente a uma tela. E me falta ter, tipo, experiências fora da tela, sabe? Eu sinto que isso, pós-pandemia, ficou muito mais forte, né? Isso de ficar em casa. Então, eu já tava buscando isso, sabe? Eu tava querendo ter mais experiências fora de casa, mais experiências da vida real, coisas que você vê realmente, sabe? Porque é engraçado, às vezes você pode ficar assistindo vídeo do pessoal que viaja pelo mundo, se sentindo, nossa, conheci tal país, tipo, conheci entre aspas, né? Mas a experiência não foi 100% sua, né? Por mais que possibilite muitas pessoas que talvez nunca terão condições de conhecer outros países e tudo mais. E eu tô falando países, mas é porque é o exemplo que eu assisto, mas eu digo experiências mesmo de sair, de conhecer, sei lá, talvez o parque que seja próximo da sua casa. Eu já conheci, tá? Mas vale uma revisita. Sei lá, conhecer um bairro novo, né? Conhecer uma cidade do interior que você sempre quis conhecer, sei lá, conhecer um outro estado, né? Que eu tava buscando por mais experiências assim, mas sei lá,
né? Às vezes eu ficava muito com outras ideias e, tipo, no final eu achava que era muito inviável. Então, sim, a ideia eu quero buscar mais experiências reais também. E acho que, tipo, eu parar de jogar, no geral, né? Jogar jogos. E ficar, tipo, o mínimo tempo possível na frente do computador. Só realmente pra estudo, pra trabalho e é isso, sabe? E tirar um tempo pra experiências reais. Até porque isso de certa forma é bom pra você descansar sua mente. Porque se você tá sempre, sabe, olhando o computador, eu acho que chega uma hora que você fica meio saturado. E eu falo pra mim mesmo que tô aqui. Eu posso nem sentir isso, mas sim, acho que deve me saturar, né? Enfim. O que também eu tive com tudo isso? Esse episódio tá ficando comprido demais, mas eu juro que tá acabando. Eu tirei mais um projeto. Na verdade é um projeto que eu tinha já em mente de fazer. Era uma ideia que eu tinha. Só que... digamos que... talvez eu nunca coloquei ele, tipo, pra andar, sabe? Assim como o Fala Lê, né, que é esse projeto, na verdade, o Fala Lê é o segundo projeto, vamos supor, mais voltado pra áudio, né, que seria, tipo, nessa linguagem meio podcast e tal. Na verdade é o terceiro, né? E eu sinto que agora eu tô encontrando caminho, sabe? Mas já faz um tempo que eu botei meio que o Fala Lê pra andar, sabe? Como um projeto. E eu falei que eu já tenho uns outros projetos que eu tô querendo criar e tudo mais. Mas... com tudo isso eu acabei tirando mais um projeto que tava na minha cabeça e eu quero meio que externalizar ele aqui. Que... de certa forma eu sou bem... se a palavra certa seria essa, tipo, viciadinho em jogo, né? Eu falo viciadinho pra não ficar algo tão pesado. Mas realmente tem essa coisa de você querer jogar, sabe? Porque eu sinto que é um tipo de mídia onde você não fica parado. E eu que sou uma pessoa um pouco inquieta às vezes, é bom que eu fico me mexendo no caso nas minhas mãos, né? Mas fico fazendo alguma coisa enquanto eu vejo algo que me entretém, né? Diferente de, sei lá, tipo, assistir uma aula que às vezes é muito chato, assistir uma aula online, ou até trabalhar, porque às vezes você tem que ficar pensando, sabe? Não é uma coisa prazerosa, né? Como jogar videogame. Mas tem algumas pessoas que transformam estudo, transformam várias coisas em projetos ou estudos gamificados. Basicamente, o que é isso? É você transformar algo como se fosse um game, tá? Na verdade é muito mais um game no sentido recente, né? Onde vemos, principalmente jogo online ou jogo competitivo mesmo, tem muito aquelas coisas de você receber uma recompensa por entrar todo dia no jogo, ou você completar tarefas dentro da partida e com isso você ganhar, sei lá, uma roupinha nova pro seu personagem, ou ganhar uma música tema pro seu personagem, coisas do tipo, sabe? Mas para isso você tem que completar tarefas. E aí que entra a gamificação, que na verdade é você pegar uma tarefa chata, ou uma tarefa, enfim, que você tem pra fazer, e gamificar ela e você, tipo assim, colocar a tarefa, as tarefas assim, em sei lá, em algum tipo de ordem pra você progredir. Quando você progredir, você ganha uma recompensa, tá? Basicamente é isso que eu entendo por gamificação. Talvez tem pessoas que estudam muito mais a fundo, que não seja somente isso. Inclusive tem um portal que eles fazem algo do tipo, mas eu resolvi fazer minha versão no Notion, que eu ainda tô montando. Mas para pra pensar que assim, eu tive esse estresse, eu comecei a pensar nisso, quer dizer, fui escrevendo a pauta do podcast.
Aí no meio da pauta eu tive essa ideia, e aí eu comecei a estruturar, e já tá meio que estruturadinho pra mim começar, né? E provavelmente, assim como a bancada do Nauta, que era um espaço onde eu ia trabalhar em live, esse projeto também ele vai entrar meio que junto da bancada do Nauta, né? Porque tudo meio que envolve a bancada do Nauta, que é esse meu espacinho pra poder trabalhar. Porque eu coloquei algumas atividades que seria tipo só uns spoilers, né? Mas assistir. Eu tenho um curso de 3D que eu achei no YouTube. Então ele é liberado para qualquer pessoa assistir. Então não tem problema de eu assistir ele em live. Tem algumas aulas que eu vou assistir off live porque são de cursos pagos, né? Então, uma que não é legal, tanto pela lei quanto, né, pela sua moral, não é bacana você ficar assistindo cursos pagos. Eu nem falo por uma questão de não compartilhar, tipo, estudos. É só por uma questão, tipo, pô, um cara foi e se esforçou, nesse caso é uma escola, se esforçou e fez o material e tudo mais, pra eu disponibilizar de graça. É legal, realmente. E, sei lá, não seria bacana com eles, né? Basicamente isso. Mas também vou fazer a bancada que nem foi o projeto inicial, né? De realmente estudar não, né? Fazer alguns trabalhos durante... Estudar também, tá? Mas fazer alguns trabalhos durante a live e... é isso, né? Talvez também eu vou... sei lá, deixar público isso de alguma forma. Mas... não sei, ainda estou pensando, mas ao mesmo tempo que eu estou pensando, estou muito empolgado. E... realmente... eu faria... tô pensando em fazer isso. Se eu for realmente parar de jogar Overwatch, que é alguma coisa que eu tô pensando seriamente, porque acho que ocupa muito tempo da minha vida. Como eu ainda gosto de jogos, e eu tenho alguns jogos que eu comecei a jogar e não terminei, talvez eu traga jogos tipo assim de história mesmo, sabe? Tipo, que nem eu tô com Dragon's Dogma pra jogar, só que ele tá todo em inglês, acho que ele até tem uma tradução pra português, mas seria legal pra eu voltar a treinar meu inglês, que tá bem malemar assim. O problema de Dragon's Dogma é que ele é muito texto, então às vezes fica meio cansativo pra ficar traduzindo tudo isso em live, né? Uma coisa tipo eu ler, entender e o que eu entender, né? E eu continuar jogando. Outra coisa, pra live eu teria que meio que talvez traduzir e eu não sei se seria bacana. Mas tem um outro jogo também que é BioShock. BioShock é um jogo mais sossegado, que é tiro, porrada e bomba. E na verdade é tudo por uma questão de estudo, prometo. Assim como outro jogo que eu quero trazer. É tudo pra estudo, eu prometo. Tá? Até por isso que o fundo desse programa é diferente. É uma animação que eu peguei da internet. Não fui eu que fiz, né? Obviamente é do... deixa eu puxar aqui. É do Rostislav Usnov, tá? Até eu tô pensando em fazer minhas próprias animações. É que hoje realmente não tive tempo. Eu tava muito empolgado. Eu sempre coloco partidas de Overwatch, né? Nos programas. Mas eu já tava querendo mudar pra colocar algum tipo de animação. Uma animação própria, né? No caso. Só que, sei lá, não deu tempo. Mas as próximas eu quero fazer sim. E... que nem seria uma grande, sei lá, tipo... cara, você tá reclamando, você tá falando que vai parar de jogar e você coloca, tipo, gameplay de fundo. Tipo, nada a ver, sabe? Bom, acho que é isso. Talvez o capítulo que nem durou tanto tempo e nem trouxe ninguém, mas tá tudo bem. De Overwatch se encerre, finalmente. Nossa, de certa forma meio triste. Mas eu acho que, tipo... é bom... porque ao mesmo tempo eu tava num vício, tipo assim, de querer completar passe de batalha, sabe? E loucura, né? Loucura. Bom.
começo, vocês podem lembrar, né? Eu queria falar sobre estar no calor do momento, até o tema. Mas definitivamente eu não sou essa pessoa do calor do momento, é o que eu percebi. Não foi a primeira situação, que nem, por exemplo, eu queria falar, sabe, tipo, como eu tava nervoso, tal, alguma coisa do tipo, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu queria tentar ser porque parece que você às vezes se impõe mais em certas discussões mais sérias, sabe, tipo, não digo discussões, sabe, coisas que você realmente tem que se impor. Eu acho que é bom você ser um pouco mais essa pessoa do calor do momento, porque eu sou uma pessoa muito branda, sabe? Uma pessoa muito... Eu paro, não, deixa eu pensar, não vou falar besteira, sabe? Às vezes sim, eu estouro e falo besteira, mas esse episódio é a prova disso, cara. Eu tô falando muito de boa de uma coisa que eu tava, tipo, bem... tava bem, mas eu tava ligeiramente frustradinho. Mas é basicamente isso, né? Bom, o programa vai ficando por aqui. Vou encerrar a live. Não sei se abro ainda outra hoje de madrugada. Provavelmente não, porque o de dormes, né? Mas é isso. Se você tá acompanhando ao vivo aí, muito obrigado. Fique à vontade para compartilhar também. Mas fique à vontade para assistir os outros episódios e até uma próxima. Falou!